Projeta, por favor, João capítulo 1, verso 16. João capítulo 1, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Muitas vezes, nós, sem você perceber, você vai ouvindo a mensagem da graça e você vai alocando ela numa posição muito específica. Você vai convencendo você mesmo na sua mente de que, ok, Deus graciosamente me salvou. Mas a verdade é que Ele também é um Deus de justiça. E que chegará o dia que Ele cumprirá com juízo sobre nós. Alguém já pensou assim ou só eu? Se você chegar aqui e eu falar para você, é muito bonita essa questão de ter sido salvo pela graça, mas você não pode se esquecer que Deus é um Deus verdadeiro e não compactua com as tuas mentiras. A sua desobediência não agrada ao Senhor. Qual que seria a sua resposta? Como que seu coração ficaria se você chega aqui no culto ou você senta numa cadeira para compartilhar a palavra da célula e nós estamos alocando a mensagem da graça desse jeito, falando que o Senhor te salvou graciosamente por meio da fé, mas que agora a verdade será manifesta e você precisa ir se ajustando diante da verdade, porque a verdade é justa e a seu tempo cumprirá juízo em nós. Misericórdia. Mas, olha, eu não sei se o silêncio é a aceitação, mas de toda forma, sobe uma seta de preocupação, principalmente na mente do pregador. Porque o que nós estamos lendo aqui, é o seguinte, deixa projetado o 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A palavra plenitude no grego, no original, ela é pleroma, que significa aquilo que é completamente preenchido. Então, na totalidade de Cristo e da sua justiça, nós recebemos graça sobre juízo? Não, nós recebemos graça sobre graça. Sabe qual que é a analogia mais perfeita para isso? Quantos aqui já conhecem o mar? O mar. Pode ser por televisão, não tem problema não, você sabe quem é. Às vezes você não pisou na areia, não surfou nenhuma onda, mas você já conhece o mar. E a imagem que nós temos do mar é assim, uma visão panorâmica, horizontal, um barulho de fundo, uma mistura de bater de águas com vento, não é? E as ondas vindo infinitamente, não é? Quando a palavra de Deus fala que na sua plenitude ou na plenitude de Cristo experimentamos de graça sobre graça, é como essas ondas vindo banhar a areia da praia. Nós estamos aqui e vem uma onda de graça, logo em seguida vem outra onda de quê? E depois outra onda de... E depois mais, e mais, e mais. Quanto maior for a intensidade do mar, maior a quantidade de favor que vem sobre nós. Se você for entrando nesse mar favorecedor, o que acontece com as ondas? Elas vão ficando cada vez mais maiores, cada vez mais intensas, cada vez mais fortes. Mas muitas vezes nós somos guiados ou seduzidos a acreditar que depois de uma onda de graça vem um perito averiguar a estatura do varão para ver como é que tem sido a conduta e o comportamento. Eu gosto muito de brincar com aquela sensação que só eu tenho, mas eu gosto de usar porque todo mundo reconhece. Quando as coisas assim, estão dando muito certo, ou é muito favor, aí você fala assim, não sei não, hein? Quando a esmola é demais. Quem já teve essa sensação? Você vai fazer um negócio, ou você vai conhecendo uma pessoa, e a pessoa é encantadora demais, certinha demais, feliz demais. Você fala assim, não sei não, viu? Tem coisa aí.
É, Às vezes, imagina só, eu te encontro, né? Você está me vendo hoje aqui pela primeira vez. Eu te encontro aí nas ruas de Santa Helena. Aí eu vou com a sua cara. E Deus colocou no meu coração de sair abençoando os moradores da cidade. Eu tiro uma nota de R$100 do bolso e falo: e aí, tudo bem? Deus mandou eu vir aqui te entregar essa oferta. Você fica feliz? Sim ou não? Muito, né? R$100 assim? Com esse custo, é muito favor, de graça, né? E aí, os dias passam, as horas passam, a gente se encontra de novo lá na pista de caminhada. Eu falo: rapaz, olha aquele menino lá dos R$100. Vou dar mais R$100 pra ele. Ei, você aí, ó, aquele que eu dei R$100. O que você pensa na hora? Ei, sabia que esse negócio não ia ficar barato, olha lá. Já tá querendo pedir alguma coisa. Você não pensa isso, não? Você ganha um presente que te impressiona, você não fica um pouquinho de medo, não? E aí, às vezes, né, o rapaz, quando ele é jovem e ele quer um pouco mais de proximidade com a moça, né? A lata dele é um pouquinho cansada, o trabalho não é dos melhores, né? Ele ainda tá naquela motinha estralada, ela tá com os olhos em outro horizonte, mas ele tá querendo, né? E ele pega o salário suado, né? Suado mesmo, de muito trabalho, um salário mínimo, vai lá na econômica extra, faz uma parcela, e ele traz um presente com muito sacrifício, né? E a moça, como ela não está assim muito encantada com aquela iniciativa, o que ela faz? Ela fala: e agora? Eu pego esse negócio, mas e se eu pegar, ele vai achar que eu tô querendo alguma coisa com ele, né? As mulheres devem se identificar nisso, sim ou não? Já fica preocupado com o quê? Qual que é a intenção? Por quê? Porque tem uma raiz no nosso interior de que ninguém dá nada para ninguém. Pelo menos não de graça. Entre nós, homens, tem sempre uma segunda chance. Então, quando você vem aqui para o Evangelho da Graça e nós falamos que o Senhor salva você graciosamente por meio da fé, e nós vamos insistindo com você que a graça te salva, a graça te transforma, a graça te abençoa. Você vai, de maneira religiosa, colocando a graça na posição de salvadora, mas você vai imputando a você toda a obediência, toda a disciplina, todas as coisas que precisam ser feitas segundo o seu esforço, segundo o seu conhecimento, sem perceber. Por quê? Porque você foi treinado desde sempre com essa semente da justiça própria, de que ninguém dá nada para ninguém. Aqui no versículo fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram. Olha o detalhe da Bíblia e a sutileza da riqueza dessas coisas escondidas, desse tesouro que o Senhor reserva para nós. A lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram. Por quê? Porque eu posso te dar muitas coisas via Pix, sim ou não? E qual que é a pessoalidade que tem no envio por Sedex? Quase nenhum. Mas quando a pessoa bate a sua porta, né? Vocês já viram hoje o tanto que é raro uma pessoa ligar para outra? É ou não é? Quase ninguém mais faz ligação, manda áudio, né? Então, quando é uma coisa assim mais complexa, você manda um áudio de 2 minutos, resolve o negócio. Mas ninguém liga. Mas quando alguém te liga, né? Principalmente se for alguém assim muito importante, tipo o seu patrão, o seu pastor, aí você fala assim: aconteceu alguma coisa. Porque não está como mais. Ligou, deve ter acontecido alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo, né? E aí você já fica assim, né? Temeroso, apreensivo. O que essa ligação recomenda? E aí quando você vê, a pessoa fala assim: então, eu só queria ver como é que você está. Aí você fala assim: será? Não fala, mas pensa: será mesmo? Por que tanto interesse assim? Eu costumo cumprimentar os irmãos e falar assim: ei, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Responde imediatamente, né? É como se eu estivesse perguntando, só por perguntar mesmo. Mas quantas vezes? Qual foi a última vez que você parou diante de um amigo e decidiu responder sinceramente como você estava? E às vezes, sem perceber, você não sabe por que você faz isso ou age dessa forma nos seus relacionamentos. Porque de uma certa forma,
seu coração já se configurou a ideia de que ninguém se interessa por ninguém. Entendeu? E aí nós trazemos isso para a pessoa de Jesus. A Bíblia aqui está falando que a lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram. Por que vieram? Porque vieram na forma de uma pessoa. Não foi enviada como uma coisa. A lei nos foi dada como um objeto. Mas a graça e a verdade vieram pessoalmente bater a sua porta, a porta do seu coração. Lá em Apocalipse ele fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei com ele e cearei. Ele vem à porta do seu coração pessoalmente. Às vezes, você nunca imaginou receber uma visita muito importante, né? Assim, o pastor Aloysio, né? O pastor Aloysio veio pregar aqui na videira de Santa Helena, aí chegou um pouquinho mais cedo, no domingo, aí ele quer tomar um café depois do almoço, e aí ele bate lá na sua porta. Olá, querido irmão, a graça e a paz, vim te visitar, Você fica ali assim, nossa, o pastor Aloysio aqui, né? Todo cheio de dedo, como recebê-lo, né? De que forma? A que devo a honra? E todos esses reflexos comportamentais já estão em nós. De como que você vai receber, o que você vai fazer para honrar, o que você vai fazer. Mas, em última análise, você desfruta do que aquela visita veio trazer para você. Jesus, ele veio em graça e em verdade abençoar você. Não só com a salvação. Ele veio derramar graça sobre graça. Eu já ouvi pregações, ou eu já vi argumentos, que quando nós falamos da graça, parece que de alguma forma os irmãos acreditam que isso vai comprometer o reino de Deus. Aí fica muito fácil manifestar a justiça própria. É só falar uma palavra: arrebatamento. Quando você fala de arrebatamento, normalmente as pessoas pensam, os cristãos, os filhos amados de Deus, eles pensam assim: o que precisa ser feito para eu ser arrebatado? Normalmente é o que se pensa. Por quê? Porque não consegue entender a unidade que há na graça e na verdade. Ainda está com uma mentalidade de separar a graça que te salva da verdade e da justiça. Ao invés de receber graça e verdade na pessoa única de Jesus Cristo. Quando você pega esse versículo aqui no original, a palavra lá, o verbo vir, ele está no singular. Então seria como se tivesse escrito assim, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Tamanha a unidade que há nessas duas realidades e nos dois conceitos. Mas muitas vezes o argumento que se levanta contra a mensagem da graça é de que a face da verdade é diferente da face graciosa que te salva. Uma vez que o Senhor salva você graciosamente por meio da fé, agora Ele requer de você um nível de verdade e transparência, porque Ele vai manifestar a luz sobre os filhos, né? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas às vezes você aceitou rapidamente o convite para ir no encontro, às vezes você aceitou o convite para vir no culto, mas no dia que alguém falou para você se batizar, você, opa, peraí, aí já é sério demais. Para ir nesse caminho aí, eu preciso avaliar aqui, eu tenho que ajustar algumas coisas. Não posso ir do jeito que eu estou, né? Por quê? Porque você vir e se expor uma palavra que gera fé no seu coração, ok. Você levantar a mão e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, ok, mas batizar é coisa séria demais. Coisa importante demais para ser feita de qualquer forma, sabe? Isso é medo travestido de senso moral. Mas é tudo justiça própria, trapo de imundícia. Porque a coisa mais importante que acontece na vida do cristão é quando o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no nosso coração. Isso acontece graciosamente por meio da fé. Projeta, por favor, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom aqui no original é presente. Então, não vem de vós, não vem de você, não vem do seu comportamento, não vem da sua conduta, não vem da sua obediência, não vem da sua sabedoria. Não está ligado a quanto você ora,
não está ligado à quantidade de jejum que você faz, nem à quantidade de pecados que você pratica. A Bíblia fala que pela graça você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, independe do seu comportamento. Então, se você combinar a fé com a proclamação que o Senhor é gracioso o suficiente para te salvar, isso é poderoso o suficiente para te retirar do império das trevas e colocar você no reino de luz, no Filho do seu amor. E aí, muitas vezes, nós somos tentados a acreditar que nós entendemos isso em plenitude, mas não conseguimos experimentar isso na plenitude e graça sobre graça. Porque mesmo entendendo que fomos salvos, nós seguimos a nossa caminhada acreditando ou pensando que tem algo a ser feito, algo que precisa ser renunciado, algo que precisa ser dado em resposta compatível com esse favor que nos salvou. Sim ou não? É só eu que penso assim. Uma vez que Ele me salva, Ele age tão graciosamente comigo que agora eu preciso retribuir. Agora eu preciso dar algo em troca. Agora eu preciso responder à altura. É como a mocinha do exemplo anterior. Eu não vou aceitar esse presente não, porque eu não tenho condições de suprir com esse relacionamento adiante. Eu não tenho condições de responder à altura. Ele está dando quase todo o salário de presente para mim. Ele está dando quase todo aqui os seus recursos para mim. Está fazendo um esforço grande demais. E eu não tenho expectativa nenhuma de conseguir atender às suas demandas e às suas expectativas. Sei lá o que Ele está esperando de mim. Eu não posso responder. Aí você se enche de restrições. Quando o Senhor se inclina para nós, é da mesma forma. Ele se inclina para te salvar de maneira favorável, graciosa, despreocupado com as coisas que você tem nas suas mãos para oferecê-lo, preocupando-se exclusivamente com a fé que há no seu coração. E Ele sabe muito bem que você em si não tem nada para oferecer em troca, porque Ele é caro demais para se comparar às coisas que nós podemos conquistar nessa terra. Então, se Ele colocasse um preço, nós não teríamos condição de pagar. A única forma era se Ele mesmo pagasse com todo o preço e desse graciosamente para nós. E foi o que Ele fez. Lá na cruz, o Senhor pagou o preço do pecado. O salário do pecado era a morte. Ele assumiu todo o salário, assumiu toda a dívida e diz: está consumado. Está consumado, está pronto. Isso recai sobre nós como favor, mediante a fé. Amém? A Bíblia afirma claramente que a lei foi dada por Moisés. Algo pode ser dado de longe, à distância, você pode receber, mas posso dar a você remotamente. Portanto, a lei é uma coisa, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, manifestos na cruz do Calvário. Ele veio pessoalmente bater na porta do seu coração no formato de amor. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que Ele prova o seu amor para conosco, tendo morrido na cruz, tendo entregado a sua vida em favor de nós. Quando o Senhor entrega a vida em seu favor, Ele sabe exatamente quanto de recurso tem no seu CPF. A quantidade de dinheiro que tem na sua conta bancária, a disposição que você tem, a disciplina que você tem, Ele te conhece plenamente e escolhe para pagar o preço para ter você no reino dEle. Mas muitas vezes, quando você percebe religiosamente, você quer assumir a conduta de uma nova postura moral e religiosa. Uma vez agora que eu aceito esse presente gracioso, eu preciso retribuir com a mesma intensidade, com a mesma força. Tem possibilidade? Tem alguma possibilidade de nós respondermos a Cristo nessa intensidade, nesse favor, a ponto de entregar a própria vida em favor dos filhos dos outros? É impossível. Então essa nunca foi a expectativa de Deus quanto a nós. Quando nós fazemos isso, nós tentamos separar essa obra graciosa que nos favorece da verdade que vem apresentada a nós em unidade com aquilo que acontece na cruz. Da mesma forma que Ele se apresenta de maneira unânime como uma pessoa, nós também precisamos recebê-lo e viver dessa forma.
A graça e a verdade estão do mesmo lado. E a oposição entre elas, a oposição não está entre elas, a oposição é quanto à lei. Frequentemente, quando compartilho sobre a graça de Deus, algumas pessoas resistem ao ensino. Em vez de ver de um lado a lei dada por Moisés e de outro lado a graça e a verdade vinda por meio de Jesus Cristo, eles dizem que a graça e a verdade devem ser consideradas separadamente. Dizem que se trata apenas de graça, que não se trata apenas de graça, mas que também a verdade deve ser avaliada. Eles separam a graça da verdade. No entanto, aquilo que Deus uniu, homem nenhum pode separar. A graça e a verdade estão do mesmo lado. Elas vieram por meio de Cristo. A lei é quem foi dada por Moisés. A divisão não é entre graça e verdade, mas sim entre a lei, de um lado, e a graça e o verdadeiro amor, do outro. A lei é quem diz faça. A graça ressoa aos nossos ouvidos, dizendo, está consumado. Jesus é santo demais, puro demais, para aceitar qualquer tipo de obra. Então, na sua pureza, ele só pode receber aquilo que é puro. E às vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que nós vamos fazer como crentes, fazer como cristãos. Como que vai ser a nossa conduta moral, como que vai ser o nosso comportamento diante dessa religião. E Jesus tenta nos desprender disso graciosamente, mas nós vamos nos prendendo a isso como se isso de fato importasse. Mas é a medida de graça que você recebe que faz você receber a próxima onda de favor que vem sobre você. Às vezes você fica na expectativa de primeiro responder a esse primeiro presente gracioso que foi a sua salvação, para depois estar habilitado para mais favor. Mas quando você olha para as ondas do mar, ela não se importa com o que aconteceu com a areia que já foi molhada. É onda sobre onda, é uma atrás da outra. E quanto mais o mar se movimenta, quanto mais ele se sacode, mais favor é dispensado ali na praia. Amém? O Senhor te convida para o mesmo. A salvação que acontece por meio da graça é só a porta de entrada, que habilita as suas obras de favor diante de Deus. Quando ele fala que está consumado, ele fala que está tudo pronto. Não há o que precise mais ser feito. E uma vez que nós entendemos isso, nós encontramos o descanso necessário para continuar recebendo. Deus não recebe nada de origem iníqua. A fonte precisa estar limpa. No Salmo 36, verso 9, a Bíblia diz que nele está o manancial de vida. Só podemos dar e receber o que vem dele, do manancial da vida, que é graça e é verdade. É muito difícil alguém duvidar disso quando se trata de salvação, mas infelizmente a maioria dos crentes se esquecem que devemos andar hoje do mesmo modo em que recebemos o Senhor Jesus. Projeta, por favor, Colossenses capítulo 2, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Então, quando nós falamos de graça sobre graça, nós estamos falando tanto da graça que nos salva, como da graça que nos acompanha na caminhada. Às vezes, quando nós ouvimos a mensagem da cruz, nós queremos de fato assumir a cruz de Cristo de maneira assim vicária, sacrificial, e passar pelos mesmos sofrimentos. Mas esse não é o convite do Senhor. Ele fala aqui, em Colossenses, que da mesma maneira que você o recebeu como Senhor, graça mediante a fé, você deve caminhar nele, graça mediante a fé. A conduta cristã deve ser graça mediante a fé, porque é isso que faz fluir o rio do favor sobre as nossas vidas de maneira constante como as ondas da praia. Amém? Eu luto todos os dias contra esse espírito do tá bom demais para ser verdade. Todos os dias. Eu sempre reafirmo assim, tá bom demais, é verdade e vai melhorar. Com base no merecimento. Qual merecimento? O descanso de uma obra consumada. A graça, ela se beija com a justiça na cruz para deixar claro que tudo que precisava ser feito no que tange ao pecado foi feito. E agora nos cabe receber graciosamente por meio da fé
tudo aquilo que é bênção do Senhor conquistada pela obra da cruz. Mas muitas vezes a nossa expectativa está em algum processo libertador. Muitas vezes o crivo da sua avaliação está sob a sua conduta, né? Às vezes, algumas coincidências, elas começam a se repetir na vida do crente, né? Do tipo, na semana que você comete um pequeno pecado, acontece também uma pequena frustração e uma pequena desilusão. Às vezes você lá comete o seu deslize, olha para onde não devia, toca para onde não devia, faz lá o que não devia, e de repente você, não tem problema, sou amado, sou querido, Ele ama, Ele me ama, Ele me ama, lançou os meus pecados no mar do esquecimento, não tem problema, segue sua vida, as primeiras 24 horas. Mas aí quando acontece uma circunstância adversa, a primeira coisa que você se lembra foi da janela que você abriu. É aquele pecado. Deus veio tratar comigo. A disciplina vem. Eu preciso passar por isso mesmo. É como se nós estivéssemos servindo um Deus que coloca enfermidade a despeito de purificação. Para te tornar mais saudável, pelo menos emocionalmente, mais humilde para passar. Às vezes os crentes são convencidos que os problemas financeiros é a mão de Deus te livrando da soberba e do orgulho e da vaidade. Não é o tratamento de Deus. Eu acabei de receber mais um presente de Deus, mais uma herança do Senhor confiada em minhas mãos. Eu olho assim, e eu fico me perguntando, como que pode gostar tanto, amar tanto uma coisinha dessa em tão pouco tempo? Não fez nem 24 horas que está com a gente, eu fico olhando assim, dá vontade de pegar, colocar assim no peito e ficar colado, né? O tempo todo. Por quê? Porque eu sou pai. E nada nos últimos anos foi tão revelador quanto ao amor de Deus, quanto a ter filhos. Eu falei, meu Deus, é assim que Deus olha para mim. O meu maiorzinho já está com 2 anos e meio. E aí, você que tem filho sabe que depois dos 2 anos, o ego ele se incorpora. Ele ganha força, né? Aí ele dá vida para os traços de temperamento da criança. E você precisa trabalhar, porque senão ele vai virar um mau caráter. Mas ali entre 2 anos e os 3 anos é uma luta árdua, repetitiva. Porque você fala assim, olha, não faz isso, não joga no chão. Aí ele vai olhando para você assim, não joga. Aí ele olha e joga no chão. Aí você vai repreender, aí às vezes a pessoa fala, a mãe, né? Fala assim, não, ele não entende a repreensão. Eu falo assim, mas ele entende a provocação? Porque ele foi sarcástico comigo, olhou na minha cara e fez. E aí, você consegue imaginar? Eu falo assim, não, eu vou arrancar uma das mãos. Vai ser melhor para ele. Eu tenho certeza que ele não vai cometer esse erro nunca mais. Vai se tornar muito mais humilde e obediente para o resto da vida. Você consegue imaginar o coração de um pai assim? Arranca a mão de um filho. Às vezes uma mão você acha exagerado, mas vamos arrancar só vamos colocar só uma denguezinha para ele ficar internado na UTI uns 15 dias. Uma disciplina. Você consegue fazer isso com seus filhos? Netos? Faria isso? Olha, e seu coração é mau. Seu coração maquina coisas perversas. E se inclina com desejos pecaminosos para muitas coisas. Um dos sustos e medos que o crente tem é de, no dia do juízo final, todos os seus pensamentos e desejos serem expostos num telão. Para que toda a realidade interior ganhe tona. Alguém já ouviu uma pregação assim? Olha, Deus vai revelar. Eu lembro de um irmão que convidei ele para ir na videira lá em Goiânia certa vez. Aí ele perguntou se lá tinha as irmãs que revelavam. Por quê? Não sei por que cargas d'água ele foi em alguma outra e uma irmã veio e falou algumas coisas para ele que eram muito próximas do que ele vinha fazendo, né? Ele não queria voltar para a igreja. Ele estava com medo de lá ter também.
Aí ele olhava para o comportamento e ele ficava pensando assim, mas e se eu for lá e ela falar no meio de todo mundo que eu estou fazendo ainda, nunca parei? Como se de alguma forma o que está sendo feito tivesse sido escondido dos olhos do Senhor. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. E antes que a palavra saia da sua boca, ele já a conhecia. Na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Então, diante do Senhor não há pecado encoberto. Fica encoberto diante dos homens, até você confessar. Ou até você inclinar o seu coração e falar assim, não, eu não vou mais me permitir isso ou essas coisas, né? Mas muitas vezes nós ficamos aprisionados nessa conduta e acessíveis à condenação e o juízo. A proposta do Senhor aqui para nós é graça sobre graça e sempre foi assim. Da mesma maneira que você foi salvo, você deve caminhar a caminhada cristã. A caminhada cristã vencedora é a caminhada do crente que vai ser arrebatado. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te arrebata. O crente que agrada a Deus não é o crente da conduta moral, nem da obediência. É o crente que mostra a Cristo ou mostra Cristo em todas as circunstâncias. Em todos os resultados, em todas as etapas, em todas as estações, ele deixa transcender no seu comportamento, na sua fala, uma dependência, a dependência de uma obra que está completamente consumada. Às vezes nós falamos do descanso. A Bíblia faz uma exortação, esforça-te para entrar no descanso, O descanso não é uma paralisia quanto ao trabalho, não quer dizer que você não precisa fazer nada, até porque descansar dá muito trabalho. O trabalhador, ele não consegue descansar enquanto ele está acreditando que há um trabalho a ser feito. E lá na cruz, Jesus, ele grita nos últimos minutos, diante da face do salário do pecado, está consumado. Em outra palavra, o trabalho, em outras palavras, o trabalho acabou. Eu fiz o que tinha que ser feito. Então, o descanso ao qual nós somos exortados a viver é o descanso de que Cristo supre com todas as demandas e necessidades requeridas pelo pecado para nos abençoar. Tudo aquilo que em algum momento foi teto de bronze sobre você para bloquear as suas orações, foi removida pela obra da cruz. Foi arrancada. E muitas vezes você está condicionando as bênçãos que o Senhor tem prometido para você ao seu comportamento. E se conformando mais às circunstâncias por causa do seu comportamento do que as promessas de Deus. A proposta do Senhor é que nós passemos a vida cristã contemplando a Cristo e nele sendo transformados até que nós alcancemos a estatura total do vencedor. Contemplar é uma imagem descansada daquilo que nós escolhemos enxergar. Agora, se você tem uma mentalidade de que a graça está separada da verdade, você ainda está preocupado com o trabalho que precisa ser feito. Você ainda está preocupado com aquilo que você precisa fazer ou dar ao Senhor. Mas não tem nada que você pode fazer com suas mãos, não tem nada que você pode fazer com o seu coração, com a sua generosidade, com a sua bondade, com a sua humildade, que agrade mais a Deus do que Jesus Cristo. Jesus cumpriu completamente as necessidades de justiça e de juízo que haviam no coração de Deus Pai. Completamente. Não há mais nada a ser feito. O nosso trabalho agora é descansar nessa obra de maneira completa, crendo que graça e verdade caminham juntos em uma só pessoa e receber isso de maneira íntegra e inteira para as nossas vidas. Se Jesus salvou você por meio da fé, às vezes, quando nós falamos Efésios capítulo 2, verso 8, que a salvação custa tão barato, as pessoas elas ficam assim, será? Será que é isso mesmo? Lá, projeta por favor Romanos capítulo 8, verso 38. Romanos 8, 38. O apóstolo Paulo, ele termina aqui uma sequência de 8 capítulos dizendo o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes próximos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Você sabe onde essa aliança foi estabelecida? Aqui ele está falando que nenhuma dessas coisas que foram citadas pode te separar de um amor. Mas onde foi que esse amor te conquistou? Onde foi que esse amor entrou na sua vida e se tornou parte daquilo que você é no reino de Deus? Você sabe? Sim ou não? Porque a partir do momento que você entende que ele está falando aqui de uma separação, de uma aliança já firmada, você consegue entender quais são os ataques que essa aliança também pode sofrer. Você foi unido ao Senhor e a esse amor quando você foi resgatado do império das trevas. Quando você foi retirado do lamaçal do pecado. E segundo o próprio apóstolo Paulo, no mesmo livro, na carta aos Romanos, ele fala que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, isso é o suficiente para você ser ligado, aliançado a esse amor que ele menciona aqui como inseparável. A fé te anela ao amor a ponto de nada mais poder te separar. Nada, nenhum comportamento, nem poderes, nem altura. E o apóstolo Paulo fala que ele está bem certo, muito certo. Uma convicção eu cheguei. Aqui é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. De todos os livros que ele escreve na Bíblia, essa é a última. Ele escreve preso, apanhando dos romanos. Ele estava num momento assim de muito quebrantamento. E ele fala assim, no finalzinho da vida, quase nas portas de ser crucificado, ele fala assim, olha, eu cheguei a uma conclusão. Tem uma coisa que eu tenho plena convicção, eu tenho muita certeza, eu estou bem certo. E quanto à boa certeza que ele tinha, era de que nada poderia separar ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Qual que é a bondade que há em você saber em que nada pode te separar da pessoa de Cristo Jesus? Que diferença isso faz na minha vida? Boa parte das coisas que nós carregamos, pensamos, sentimos em relação às promessas de Deus está completamente intimamente ligada a essa perspectiva do seu coração. De acreditar que o amor de Deus pode mudar em relação a você de acordo com o seu comportamento. É como se você pudesse fazer algo ou cometer algum pecado que superasse o amor de Deus que foi derramado na cruz, como ele menciona aqui. Mas a verdade é que isso é impossível. Que a graça e a verdade se manifestaram de maneira plena, contundente, fundamental, para consumar todo o trabalho em relação ao pecado. Você nunca entrou em parafuso, se questionando por que ao invés de salvar você, no seu espírito, Deus não tirou os desejos pecaminosos, não? Não seria mais fácil? Sim ou não? Porque o grande problema na vida do crente é o pecado. Muitas vezes é o pecado, porque é o pecado que promove condenação. A condenação promove uma barreira que o impede de ver as promessas do Senhor. Não vou ser abençoado porque eu sou adúltero. Não vou ser abençoado porque eu assisto pornografia. Não vou ser abençoado porque eu sou corrupto, ladrão, porque eu minto, porque eu sou falso, porque eu sou fofoqueiro, entre outras coisas. Aí tudo ligado ao seu comportamento. Tudo ligado às coisas que você pode fazer, como se tivesse algo que você pudesse fazer que superasse a obra de Cristo. Isso é impossível. O que Cristo fez na cruz é inatingível ao comportamento humano. Mas voltando à pergunta, por que ao invés de salvar o seu espírito, ele não remove essa natureza assediadora ou tentadora que habita em você? Boa parte dos problemas financeiros que nós temos é falta de controle com nossos desejos. E aí, não sabemos controlar o desejo, o que a gente faz? Compra parcelado, E aí depois, quando você vai pagando 1, 2, 3, aí você pega o carnê, ele ainda tá pesado, não surtiu nenhum efeito, você fala assim, que besteira que eu fiz, mas não conseguiu controlar seus desejos, e aí você mesmo se imputa, não, isso aqui foi uma bobeira que eu dei, agora eu tenho que pagar, agora eu tenho que ir até o final, e você vai aplicando isso no seu relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Mas aqui, no João capítulo 1, verso 16, ele está falando que você foi habilitado para receber da plenitude, daquilo que ele é, graça sobre graça. Daquilo que Cristo é, da maneira que você recebeu ele para a salvação, ele também foi colocado na sua vida para você receber graça sobre graça. Olha, o pecado não é o problema. Não é o problema na vida do crente.
O problema é uma visão turva da obra consumada de Cristo. A falta de descanso para você entender que o que precisava ser feito está completamente feito, consumado, de uma vez para sempre e não pode mais mudar. Às vezes você se prende a algumas coisas porque não consegue perceber de maneira clara que aquilo que precisava ser feito para você ser abençoado já foi feito. E agora você pode viver com uma expectativa de graça sobre graça. Eu lembro que quando eu era bem jovenzinho, minha mãe falava assim que o pobre, quando ele estava rindo demais, podia esperar. Aí eu criança, acho que devia ter uns 3, 4 anos de idade, isso era assim um ditado comum. Quando estava rindo demais, podia saber que alguma coisa... E eu cresci com essa mentalidade. Talvez você ouviu de outra forma, talvez você ouviu assim, ó, a alegria do pobre é tristeza. Aí você foi condicionando esse pensamento a você e você foi limitando as possibilidades de receber. E aí quando Jesus se apresenta para o seu espírito com uma proposta de salvar você, abençoar você, transformar você, perdoar você, caminhar com você, aí você começa a abortar a missão dele na sua vida pensando assim, tá bom demais para ser verdade. Não tem nenhum precinho que precisa ser pago, não? Não tem nenhum sacrifíciozinho que ficou para mim, não? E você até prefere. Normalmente, quando você vê um sacrifício a ser feito e você consegue cumprir, né? Por exemplo, quando nós lançamos as campanhas de jejum aqui, é tão bom, não é? Oh Deus, como eu me sinto mais espiritual quando eu estou fazendo jejum. Principalmente se eu dou conta de fazer os 21 dias completos, sem quebrar nenhum dia, né? Porque quando quebra é uma condenação. Parece que nem crente mais você é. Fala, nossa, já é a 3ª vez que eu tento fazer esse jejum e não dou conta. Também não vou fazer mais não. Porque falhou em um momento, você larga de mão, né? Chuta o balde. E aí muitas vezes você aplica isso em todas as áreas da sua vida, em tudo aquilo que o Senhor tem prometido para você. Não que o jejum não tenha a sua importância, tem, mas não muda Deus. Não importa o que meu filho lá na maternidade faça, nem o de 2 anos aqui embaixo faça. Eles vão continuar tendo a mesma identidade diante de mim. Eu vou continuar olhando para ele como filho. O filho pródigo, quando ele retorna para casa, ele retorna com a mentalidade que ele não era digno de ser chamado filho. Mas de alguma forma ele acreditava que, como funcionário, ele era aceitável. Talvez ele tinha força para o trabalho, talvez ele se via melhor que os outros funcionários da fazenda. Ele de alguma forma se comparou com alguém e falou assim, não, como filho não dá para voltar. Mas como funcionário, ele passou a enxergar o pai como patrão. E a Bíblia fala que ele volta para casa, na expectativa de se encontrar com o patrão. Mas quando ele chega lá, ele se encontra com um pai de amor. Por quê? Porque nada do que ele fez com aquele dinheiro que ele pegou antes do tempo de maneira indevida e gastou absolutamente, mudou o coração do pai. O pai continuou naquele lugar, continuou naquela casa, continuou trabalhando naquela fazenda com o mesmo coração e a mesma expectativa, olhando para o horizonte. Um dia meu filho vai voltar. E no dia que ele volta, o que ele faz? Ele apanha aquele menino aos braços, abraços e beijos, põe uma chinela no pé, um anel no dedo e põe roupa nova. Veste rapidamente aquele menino, o tem de volta para si. Por quê? Pouco importa o que ele estava fazendo, pouco importa as condições, ou o que ela é capaz de fazer, pouco importa a visão que ele tinha de si mesmo. E ainda que ele tivesse escolhido enxergar o Pai, enxergar Deus como um patrão, os olhos do Senhor não mudou a nosso respeito, não mudou a seu respeito. Ele te salvou graciosamente para derramar mais favor sobre a sua vida. E você pode viver a expectativa disso. A expectativa, favor sobre graça. Quanto melhor estiver, melhor vai ficar. Amém? Amém mesmo? Se esforça para continuar crendo nisso. Quando as coisas se desenrolarem, é porque vai melhorar. Às vezes as coisas começam a desenrolar numa área da sua vida e você já vai deixando uma sementinha crescendo no seu coração. Qual vai ser o próximo desafio? Porque não é possível que vai ser assim até o final. Por que não? É graça sobre graça. Tenha na sua mente e tenha no seu coração essa expectativa que vai de melhor a bem melhor. Ao invés de ficar na expectativa de uma repreensão, de uma disciplina,
Viva sempre na expectativa de que o Senhor tem mais bondade para ser dispensada sobre a sua vida. Graça sobre graça. Olha, eu te desafio. Pega uma foto das ondas do mar ou pega um GIF, um videozinho, coloca na tela do seu celular. Toda vez que você pegar assim para dar uma olhada, você vê as ondas do mar beijando a praia. Aí você fala assim, é o Senhor na minha vida, é graça sobre graça. Como as ondas do mar, é graça sobre favor. É o favor sendo superado sobre mim, é graça sobre graça, é favor sobre favor. Em todo tempo, porque o Senhor nos chamou a essa plenitude, amém? Glória a Deus. Cadê a equipe de louvor? Não tá aí. Queria te convidar a ficar de pé. « 2024 é o ano das portas abertas, amém? Isso tem muito a ver com a sua expectativa, né? Jó fala que o mal que ele teme o sobrevém. Então, às vezes, você, assim como o Jó, tem temido algumas coisas e normalmente são essas coisas que têm arremetido contra as suas portas. É que tem chegado na sua casa, é que tem acontecido com seus filhos. Né? Por quê? Porque o medo tem essa característica de atrair essas coisas para você e sobre a sua vida. Como que nós lidamos com o medo? Com a certeza e com a convicção de que Cristo resolveu com toda a dívida que nos prendia na maldição. Que você está perfeitamente habilitado para ser abençoado. Acorda todo dia e repete para você mesmo assim, eu estou pronto para ser abençoado. Eu estou pronto para ser favorecido. Eu estou pronto para receber graça e favor de Deus sobre a minha vida. Não se engane, é só você começar a fazer. E uma voz interior vai falar assim, não é possível que é fácil assim. Não deve ser assim não, mas eu vou falar. Fala mesmo. Não espera acontecer não, vai falando para as coisas acontecerem. Deus te deu uma palavra criativa. Vai falando de maneira que anele as expectativas dos céus, ao invés da expectativa do seu coração. Porque muitas vezes, os seus pensamentos vão ser roubados pelas circunstâncias. Vai fazer você esquecer que o Senhor é aquele que quer derramar favor constantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém?